Uma das coisas que nos encanta, e eu já tive a ocasião, inclusive nesse mesmo espaço, não só de antes falar, mas de ter um dia assistido aqui um espetáculo musical, e eu gosto bastante de música. E esse ano que nós estamos, no dia 13 de dezembro, serão 110 anos de Luiz Gonzaga, um dos maiores músicos da história do nosso país, uma pessoa que foi capaz de nos encantar e continua nos encantando. Luiz Gonzaga, um homem nascido em Exu, no estado de Pernambuco, e que teve a sua vida marcada por uma trajetória de partilha, de capacidades, e fez o seu melhor, a tal ponto que esse ano, 110 anos do nascimento de Luiz Gonzaga, nós continuamos com ele em nós. E continuamos também lembrando, quando alguém toca em algum lugar ou começa a cantar Asa Branca, todo mundo se lembra, todo mundo canta junto, que é uma música funda, triste, verdadeira. Luiz Gonzaga, que morreu no dia 2 de agosto de 1989. 33 anos que esse homem do mundo da arte foi capaz, não de nos deixar no sentido de um legado, como aqui foi lembrado, mas de não ter mais a convivência cotidiana presencial, mas em nós continua Luiz Gonzaga. Aliás, ele criou uma das músicas mais perturbadoras para mim quando eu era criança, porque meu pai e minha mãe nos provocavam, a mim, meu irmão e minha irmã, com essa música. Eu nasci em Londrina, no norte do Paraná, eu sou caipira, pé vermelho, que é o nome que nós daquela região nos damos, mas eu vivo na capital paulista, em São Paulo, há 55 anos. Mas eu vivi em Londrina até 13 anos de idade. E meu pai, que era bancário, chamado Antônio, minha mãe Emília, professora, ambos gostavam de nos provocar no bom sentido, nos chamar para o pensamento, para a reflexão, para o estudo. E uma das coisas que eles gostavam ambos era cantar uma música de Luiz Gonzaga. Uma música de 1958. Eu nasci em 1954 e Luiz Gonzaga compôs e gravou essa música em 1958, uma música chamada 17700. Muita gente aqui se lembra, porque ela é um desafio mental que num primeiro momento nos confunde mesmo. Não sei se vocês se lembram, ele diz: eu lhe dei 20 mil reais para tirar 3.300. Você tem que me voltar, é 16.700. E o outro fala: não, é 17.700. Ele diz: é 16.700. É 17.700. E aí a briga é uma discussão aritmética em torno desse valor. Até hoje, a gente ainda se confunde. Cada vez que eu canto essa música, eu preciso pensar: de fato, eu lhe dei 20 mil reais para tirar 3.300, você tem que me voltar 16.700 ou é 17.700? Olha que interessante, não vou nem perguntar aqui agora, né, porque a música deixa claro no título o equívoco. Porque, claro, é isso, você tem que me voltar 17.700, que é o título da música, não, é 16.700. Por que a música nos confunde um pouco? Porque se utilizou a moeda da época lá, na oficialidade, que era os réis. Se tivesse usado o pila, tinha dado certo, porque, como se diz, o pila é a moeda mais estável do planeta, né? Não muda. 40 pila é 40 pila em 2012, em 2022, em 2050. Se é pila, não tem mudança, né? E é interessante porque Luiz Gonzaga, quando meu pai e minha mãe cantavam essa música juntos, eu lhe dei 20 mil reais para voltar 3.300. Você tem, aliás, para tirar 3.300, você tem que me voltar, é 16.700. E ela dizia 17.700. E aí a gente dizia: não, tem que voltar 17.700. E meu pai ou minha mãe dizia assim: capricho, raciocina melhor, não tenha um pensamento apressado, não tenha uma ação apressada, tenha um pensamento rápido, mas não apressado. Não confunda velocidade com pressa. Velocidade é sinal de perícia, de habilidade, de inteligência. Pressa é sinal de despreparo, de ausência de planejamento, de sufocamento. Nós vivemos hoje uma vida muito apressada, não necessariamente veloz. Claro, por exemplo, eu quero velocidade na hora de ser atendido por um médico, se eu estiver precisando, mas eu não quero pressa na consulta.
Eu quero velocidade na hora de sentar para comer, mas eu não quero ter de comer apressadamente. Claro, pressa é diferente de velocidade. Nesse sentido, quando eles diziam, raciocine com cautela, seja veloz, mas não seja apressado, capricho. É interessante porque Luiz Gonzaga, ele tem uma trajetória lembrada no dia 2 de agosto de 1989 como um momento da sua partida presencial, mas que em nós ficou e fica nessa imensa obra por ter sido uma pessoa que fez o melhor e, portanto, recusou em vários momentos a sua mediocridade. Aliás, ele, das muitas coisas boas que nos deixou, uma delas é seu filho de criação, seu filho adotado, Gonzaguinha. Muita gente conhece melhor Gonzaguinha do que Luiz Gonzaga. E Gonzaguinha é um filho que foi por ele criado. Não era filho dele biológico, de sangue. Demorou muito tempo para que isso ficasse nítido. E eles tiveram uma série de entreveros, uma série de dificuldades durante a vida, mas no momento mais quase perto do final, né, da vida de Luiz Gonzaga, o Gonzagão, eles passaram a conviver, gravaram muitas coisas juntos, saíram a viajar pelo país numa série de shows. E Gonzaguinha, uma das pessoas que eu mais admiro, ele nasceu no dia 22 de setembro, que é o dia do início da primavera, 2 dias depois de um dia que algumas pessoas no país comemoram seus desencontros e encontros. 22 de setembro, nasce no Rio de Janeiro, Gonzaguinha, em 1945, uma pessoa genial na música, na arte, na inventividade, e que infelizmente faleceu muito jovem, 45 anos, em 1991, no meu estado de origem, no Paraná, num acidente de carro. Gonzaguinha, um gênio da música, fez várias coisas maravilhosas, mas uma delas, acho que todos nós algum dia já cantamos. Eu fui secretário de Educação da cidade de São Paulo, aliás, no ano em que Gonzaguinha morreu, eu era secretário na capital paulista, e uma das coisas que mais a gente tinha quando ia visitar uma escola é que primeiro as crianças cantavam, faziam sua apresentação, e depois nós, professoras, professores, ficávamos ali na sala comendo um lanche, tomando um suco, e era muito comum que alguma professora ou professor pegasse um violão, né, e começasse a cantar. Uma das músicas mais cantadas em escolas, em algumas regiões do Brasil, é uma música do Gonzaguinha chamada O Que É, O Que É. Vocês se lembram do início da música, é viver e não ter vergonha, né, de ser feliz, e cantar, e cantar, e cantar. Nós na escola gostamos muito disso, porque vai fazendo com que a gente dê ímpeto à nossa atividade, à nossa profissão. Aqui há várias pessoas que são da área de educação escolar, aqui há muitas professoras, e eu consigo ver a distância por causa das olheiras, dá para identificar, né? Ainda mais quando as aulas retomam, aí sim é que a coisa, né? No primeiro dia aquela alegria, no segundo aquele encontro, convívio, depois a gente não vê a hora, né, de chegar algum feriado, essas coisas que a vida coloca para nós de modo bom. E essa música do Gonzaguinha, ela tem algo que tem muito a ver com a nossa reflexão de hoje, aquilo que o Pedro trouxe à tona, a possibilidade de nós usarmos o aparato tecnológico para fazer melhor aquilo que é decente fazer, que é bom fazer, que é alegre fazer, que nos dá sentido, que recusa e afasta a mediocridade, porque há um verso do Gonzaguinha na música O Que É, em que ele coloca uma aspiração e um compromisso. Uma aspiração e um compromisso. O verso traz as duas coisas em partes diversas. Ele, num determinado momento da música, canta: porque a vida devia ser melhor. E será. Olha que coisa. Se ele, Gonzaguinha, tivesse parado na primeira parte do verso, já seria bonito. A vida devia ser melhor. Mas ficaria na mera expectativa, no mero desejo, na mera intenção. Ele completa. E ele faz com que você e eu, ao ouvir a música, possamos ter um compromisso e não apenas uma aspiração. Por isso, quando ele canta, a vida devia ser melhor, não é mini vida, subvida, menos vida. A vida devia ser melhor e será. Eu acho especial
quando ele, e Gonzaguinha, indica essa condição. E é claro que uma parte da inventividade do Gonzaguinha é da autoria dele só, da capacidade individual, mas muito também da formação que Gonzagão, né, seu pai, nos tempos de convivência, pôde a eles passar. Afinal, eu lhe dei 20 mil réis para tirar 3.300, você tem que me voltar. É 16.700 ou é 17.700? E lá vem seu Antônio, meu pai, dona Emília, minha mãe, dizer: presta atenção, nada de raciocínio apressado, capricha no pensamento, capricha no cuidado com as coisas, capricha com o teu corpo, capricha com a tua fé, capricha com o que você tem de fazer, capricho. Essas são as palavras que mais ouvi. E o capricho com a vida nos leva, assim, a pensar, Gonzaguinha, e dizer: a vida podia ser melhor. E será? Claro que esse será não acontecerá se você e eu ficarmos sentados aguardando. Não é um esperar do verbo esperar, é um esperar do verbo esperançar, o que é muito diferente. Esperança tem de vir do verbo esperançar, e não do verbo esperar. Esperança do verbo esperar é mera espera. Espero que dê certo, espero que aconteça, espero que resolva. Isso não é esperança, é espera. Eu insisto sempre, esperançar é ir atrás, é buscar, é não desistir. Esperançar é ser capaz de lembrar: a vida devia ser melhor. E será. Será como? Se nós nos juntarmos nos nossos desejos, nossas competências, nossas atitudes, nossos valores,